Fala pessoal, aqui é o Felipe, escritor cabeludo, e continuando a nossa saga de livros do Stephen King, hoje eu vou trazer mais um clássico para vocês, vou falar de um livro dele que eu gosto bastante, vou falar de Misery, Louco Obsessão. E sim, como muitas histórias do King, esse livro aqui também ganhou uma adaptação, tá, para cinema, um ótimo filme que rendeu a atriz que faz um dos personagens, a Annie Wilkins, um Oscar, tá, de melhor atriz. É uma obra que já teve, já além do filme, eu já vi uma peça. É uma obra que acho que é bem difundida, tem bastante coisa e é uma obra bem interessante e muito boa. E tudo começa com o nosso protagonista, o Paul Sheldon, que ele é um escritor de livros de romance e a saga dele é bem famosa por sua personagem protagonista, que é a Misery, tá? Só que o Paul, ele tá de saco cheio de escrever essa personagem, ele já tá muito cansado de estar sempre escrevendo as mesmas histórias, com aquela personagem que tem meio que um trisal ali, né? Um romance não correspondido com um amigo, tem o amor dela, e é aquela personagem, um estereótipo de donzela, indefesa, bobinha, mas que sempre consegue superar as adversidades, e ele está de saco cheio disso. Então, no seu último livro, que está para chegar nas livrarias, ele acabou matando a personagem e está comemorando porque escreveu uma nova história que não tem nada a ver com Misery. E nessa comemoração ele acaba bebendo demais, e quando está indo de carro para levar a sua obra, né, para poder passar ali para sua agente, sua produtora, ele acaba sofrendo um acidente e desmaia. Na verdade, desmaia não, ele quase morre e ele é trazido de volta por uma estranha mulher, tá, que o resgata e leva para casa, que é a Annie Wilkins, que diz ser a sua maior fã. O Paul, de início, ele estranha, porque a Annie, apesar de ela ser cuidadosa, de ter salvado a vida dele, ela tem alguns jeitos estranhos, meio rudes, né? Pouco indelicada muitas vezes, mas ele vai levando, afinal de contas ele acabou de ser salvo. Mais estranho ainda é o fato dele não estar no hospital, e ela fala que é porque está nevando muito, não teria como chamar uma ambulância, nem levá-lo a nenhum lugar, e que ela está dando o seu melhor para poder cuidar dele ali do jeito que ela pode. Até porque ela já foi uma enfermeira, então ela sabe bem como fazer esse tipo de coisa. E as coisas vão ficando aí um pouquinho mais complicadas, porque esse jeitinho todo especial da Anne, na verdade, vai começando a dar medo no Paul, e ele fica muito preocupado porque ela vai ali ler a sua obra, a sua última obra da Misery. Ela é uma grande fã da personagem, ela tem inclusive uma porca chamada Misery, em homenagem, né? E então ela vai acabar lendo, ela vai na livraria comprar a nova edição, né, que acabou de sair, e o Paul fica morrendo de medo quando ela descobre que ele matou a personagem. Além disso, ela lê o seu rascunho, né, do seu novo livro, não gosta nem um pouco, é muito cheio de palavrões, não é nada que agrade ela, e ela tem uma brilhante ideia: fazer o seu amado escritor reescrever o retorno de Misery e trazer ela de volta à vida. E é bom o Paul ter ótimas ideias para isso, porque a Anne vai mostrar que, além de ser sua fã número 1, ela pode ser uma excelente cuidadora. Olha, eu não sei se o livro originalmente tem esse segundo título, né, esse subtítulo de Louco Obsessão, mas eu acho que isso define muito bem essa história, tá? Então vai estar retratando aí o que seria um encontro de um escritor, uma pessoa, uma celebridade, com uma fã obcecada, né, que vai ser o caso da Anne. E é bem interessante que o Stephen King ele vai trabalhando, normalmente, você pega alguns livros do King, os livros mais clássicos, as grandes obras dele, tem vários subnúcleos, né? Tem vários grupos de personagens, várias subtramas. E, cara, aqui isso não acontece. Você só tem esse pequeno núcleo fechado. Nós também temos ali passagens do livro que ele está escrevendo na Misery, tá? Você vai vendo, ele vai se envolvendo cada vez mais com essa história, até porque ele está temendo pela vida dele, porque não sabe onde a Anne pode chegar caso ela fique desgostosa com os serviços dele, né? Então ele vai se envolvendo muito com essa história e você vai lendo, assim, vai vendo o desenvolvimento dessa história, vai vendo esse apego que ele tem com a personagem dele, apesar dele odiá-la de fato, ele vê que é muito fácil escrever sobre ela, tá? Então é muito interessante essa relação, e a relação fã e escritor, né? Fã e autor. É bem legal como o Stephen King trabalha isso. Também era um medo dele, né? Pelo que parece, de ter, quando ele se tornou famoso, de ter esse tipo de fã, né? Obcecado. E hoje em dia a gente vê muito isso, acho que principalmente com a internet, tal, quando sai algum
filme que é muito esperado, algum jogo que é muito esperado, os fãs mais assíduos, assim, eles acabam querendo reescrever a história do jeito deles, né? Criticando os rumos que a história toma. E, pô, logicamente, nunca uma história vai agradar a todos, né? Mas às vezes a gente tem que, às vezes não, né? A gente tem que respeitar o pensamento do autor, quem idealizou aquela obra. Se ficou boa ou não, é outro papo, mas é sempre bom a gente manter que, porra, era a obra da pessoa, né? E a Anne é uma vilã fantástica, tá? Não considero nenhum spoiler falar que ela é a vilã do livro, até porque com esse nome, subtítulo, né, de Louca Obsessão, ela é uma personagem muito bem desenvolvida, tá? E é um personagem que dá medo, e aqui a gente vê o Stephen King trabalhando com o medo sem usar de artifícios sobrenaturais, tá? Essa história, ela faz ali algumas referências a outras obras do King, tá? Ali umas pontadinhas aqui ali, mas nada que realmente tenha influência, mais um fanservice ali, né, para quem gosta da obra do autor, mas ela consegue trazer, a personagem consegue trazer toda uma aura, todo um peso, né, e toda uma questão complexa dela ser uma personagem que ela gosta do Poe ali, mas tem momentos que ela vai e tem atitudes totalmente contrárias a isso, muito agressivas. Então tem essa dualidade da personagem que é bem interessante e vai, pouco a pouco, quando você vai avançando no livro, você vai entendendo como que ela chegou ali. Não que ela tenha razões para isso de fato, mas você consegue ver um personagem sendo construído e você realmente não sabe aonde ela pode chegar, que tipo de brutalidade ela pode fazer com o Poe, então você se sente apegado com o personagem, e quando o livro consegue fazer com que a gente se importe com o protagonista, o livro acerta, tá? O livro, o filme, o game, não importa. Quando você sente afeição pelos protagonistas, quando você se preocupa com eles, o livro, a obra em si conseguiu atingir o ponto certo. Eu citei lá no vídeo da Carrie que o Stephen King, uma das críticas que ele recebe é que os personagens dele femininos, assim, quando ele coloca um personagem feminino mais destaque, ele não sabe desenvolver muito bem. Na verdade, ele deixa os personagens ou muito malucos ou muito histéricos, tá? E no caso a Anne, ela é um pouco dos dois, mas aqui eu acho que cumpre o seu papel, tá? Porque ela é uma personagem muito bem construída, então não teria sentido dentro do personagem que ela é, ela não ter essas características, tá? Então eu acho que aqui se justifica. Em outras obras a gente pode até discutir, mas aqui eu acho que a Anne não tem o que a gente botar de defeito. Tem uma passagem no livro que eu acho um pouquinho problemática. É uma passagenzinha ali lá pro final do livro, tá? Não vou contar exatamente o que está acontecendo para não estragar a sua experiência, mas é ali um certo confronto que você tem um pouco com a Anne, e ele fala que... Ele fala, pensa, não me recordo agora, acho que ele pensa, que ele vai... Tá? Não fisicamente, não desse jeito, né? Sexualmente falando, mas de uma certa maneira, porque ele também sente que ela fez isso com ele em determinadas passagens, tá? Mas é engraçado, e engraçado não é bem a palavra, o fato disso ser... ele quer fazer a pior coisa que ele pode fazer com ela, e seria isso, tá? Então essa passagem é complexa, né? Tipo, ele podia fazer N coisas ali, mas o pior que ele consegue imaginar é isso, entendeu? Num conceito geral, assim, de masculinidade tóxica, eu diria, é bem problemático, tá? Essa passagem, mas como eu falei, uma passagem ali no final do livro, e aquele ponto você, tipo, ele podia falar a maior atrocidade do mundo, que eu acho que a gente ainda assim tinha ofensão ao personagem, mas é uma passagem assim que poderia ser outra coisa, poderia ter falado outra coisa ou nem ter tido esse trecho em si. Eu achei meio estranho, assim. E um ponto negativo que eu esqueci de citar tem relação com o núcleo da Misery, porque o que acontece? Ele vai partir para aquela pegada de tratar tudo aquilo que é diferente como exótico. O que eu quero dizer com isso? Em certos momentos ali, quando a gente está acompanhando a história que o Poe está escrevendo, a gente vai ver ali que os personagens de Misery vão ir para o continente africano. E a cultura local vai ser tratada como exótica, tá? Isso é uma coisa que é comum você pegar nos livros mais antigos, é uma pegada meio colonialista, né? E é um ponto negativo para mim, tem isso, principalmente nessa parte da Misery, e também quando o Poe ele vai ficando meio a buleia das ideias, né? Vai começando a confundir o que ele está escrevendo com a realidade, né? Vai ficando ali muito paranoico. Então é um ponto um pouquinho chatinho, um ponto negativo
na história, mas ele acontece, sobretudo, com mais ênfase nas partes que a gente está vendo a história que ele está escrevendo ali da Misery. Mas o livro em si, ele tem toda uma pegada pesada, né? O clima dele é bem pesado, tem passagens ali bem estranhas, principalmente porque a Anne, ela tem momentos que ela simplesmente desliga da realidade, então, e quando volta, volta meio a bulelê das ideias, tá? Então é um livro que ele tem todo esse tom pesado e meio brutal, então não é de se estranhar. Como eu já falei em outros vídeos aqui falando de obras do King, você consegue ir sentindo no texto dele o tipo o caminho que vai a história, não no sentido do que vai acontecer, mas no sentido de quanto esse texto pode ir, né? Quão brutal ele pode ficar, quão pesado ele pode ficar, e vendo isso, se você aguenta ou não. Não acho que é dos textos mais pesados do King, mas tem passagens ali bem bizarras. Dito isso, e considerando os pontos que eu mencionei assim, negativos, eu acho que é uma baita obra do King, tá? Uma das minhas favoritas também. A segunda vez que eu li, tipo, me prendeu mais ainda. Então é uma obra assim, que eu recomendo, se você é fã do King, tem mais que a obrigação de ler. E se você gosta de um suspense não sobrenatural, vai que é um livraço, é um livro bem interessante. Como eu falei, tem poucos personagens, o ambiente é bem limitado, mas você não fica entediado, tá? As coisas acontecem, a dinâmica é bem interessante com os dois, tá? E as coisas que vão acontecendo vão te impactar, então é um livraço. E claro que eu também vou recomendar o filme, tá? O filme é bem bacana, bem interessante. Acho que uma das melhores adaptações de livro para filme do Stephen King. E se você vir aí na sua cidade a peça também, é bem bacana de assistir. Eu fui assistir aqui em São Paulo, quando ela estava em cartaz, tá? Então, vai que é uma obra bacana de se ver em vários formatos. E diferente do Paul Sheldon, eu não estou cansado do universo que eu criei, tá? Nos meus primeiros livros de fantasia. Então hoje eu vou recomendar para vocês a leitura deles, tá? Em Contos de Duas Espadas, com o volume 1 sendo a Vingadora Serena e o volume 2, a conclusão, O Dente de Mogwai. Eu pretendo ainda escrever mais dentro desse universo de fantasia, de alta fantasia, mas por enquanto a história está fechada nesses dois livros aqui, esses dois calhamaços, que você encontra no meu link lá da Amazon, que está aí na descrição. Então vai lá, dá uma olhadinha, tem minhas outras obras lá e alguma delas pode chamar a sua atenção. Então é isso, pessoal, tá vendo mais uma obra clássica do King, um dos melhores livros dele, Misery, Louco, Obsessão. E lembrando que tem várias reviews aqui no canal, tá, pra você dar uma olhada, muita coisa de Stephen King, afinal é um autor que eu gosto bastante, mas já tem outras coisas também para você se interessar. Então curte esse vídeo, compartilha e nos vemos em breve.